Muito bem, pessoal. 16 de fevereiro de 2022, mais um fechamento de mercado aqui de índice dólar. Nós vamos comentar sempre price action pela ótica do All Brooks e mais um dia, né, difícil. Não foi, de novo, um dia fácil, apesar de parecer nesse início, não foi um dia fácil, foi realmente um dia bem complexo. E, novamente, uma dica, se alguém ainda não está seguindo ela, diminua sua mão, a volatilidade está muito grande, o mercado está num contexto estranho em fevereiro e temos que ter cautela com tudo isso, tá? Então, iniciando aqui a análise do índice, nós tivemos hoje é dia de rolagem, né? Muita gente está saindo do contrato G, indo para o J. Quando eu falo muita gente, eu estou falando de institucional, fazendo operações de arbitragem, etc. Então, para readequar aí o tamanho das suas posições e até a proteção, porque o índice futuro é um instrumento de proteção para uma carteira de ações, né? Então, não se esqueça, o índice futuro não tem fundamentos, né? O índice futuro ele é um derivativo, é uma carteira teórica oriunda de diversas ações que compõem ele, né? Então, quando você tem uma perspectiva de operar o mini índice para especular, para tirar dinheiro, saiba que o institucional muitas das vezes não faz isso. O institucional muitas das vezes está operando o mini índice para equilibrar a carteira de ações dele. Então, tenha isso na cabeça porque é extremamente importante você saber disso. Por isso, os movimentos são tão erráticos, por isso é um ativo que é a Fórmula 1 de se operar, né? Então, começando aqui a nossa análise do dia, logo de cara, o que a gente tinha, né? A gente teve um dia lateral ontem, né? Isso é invariável, não tem como mudar aqui, ó. A gente teve esse range aqui, tá? Pode até beliscar aqui, tirando esse fundo. E se a gente projetar todo esse range aqui para cima, a gente vai achar um ponto de alvo aqui interessante. Que ponto de alvo é esse? A projeção de 100% da lateralidade, como a gente tem feito ultimamente, né? Tendo isso em vista, eu tinha aqui também um novo contexto de linha de canal. Novo mais ou menos, né? Eram dias anteriores, né? De linha de canal. Lembrem-se, no canal de alta, a linha de tendência está embaixo e a linha de canal está em cima. Então, além disso tudo, eu também tinha lá aquela minha linha de tendência de ontem. Você poderia traçar por aqui, você poderia traçar por aqui, tanto faz. Mas o que é mais importante é a gente entender essa perspectiva aqui. Então, eu tenho essa confluência aqui de linhas nessa região. Mas aqui embaixo, eu tinha terminado meu dia numa lateralidade estreita. Que é essa rosa. Que foi rompida e retestada no dia de hoje com um gap e respondeu logo em seguida nesse reteste com essa boa barra de sinal. O que a gente tem que entender? Toda vez que eu tenho uma boa barra ampla como essa, eu tenho que entender que isso aqui coloca muita força por parte dos compradores nesse caso. E que tudo que vem aqui dentro é correção. Então, eu tenho que esperar, basicamente, ou uma violência contrária a essa barra de força de alta, ou se não tiver violência, se a gente tiver candles curtos, eu vou esperar uma continuidade dela. Em 90% dos casos, essa barra vai dar uma continuidade. Então aqui nessa barra 4, que foi uma boa inside bar com corpo de alta, gerou uma possibilidade de entrada. Não entrei, tá? Pessoalmente eu não entrei, mas teve uma boa possibilidade de entrada ancorando na média. Que inclusive, se eu não me engano, é uma correção de 50%, quer ver? Ah lá, é 50% de correção dessa barra 1. Então aqui gerou uma entrada, tá? O mercado andou, deixou uma barra ignorada, continuou, foi um novo setup de compra. Nessa barra aqui, se não me engano é 10 ou 11, daria para fazer uma entrada. A gente poderia, inclusive, buscar a projeção da barra 1 como alvo, tá? O que seria algo mais ou menos por aqui. Mas ele andou bem mais, né? Deixou mais uma boa barra de sinal. Então, mais do que você comprar, era você saber que não poderia vender. Esse é que é o principal. Novamente, uma coisa que eu falo muito no nosso curso, eu falo muito para os alunos. Você pode não saber, você pode não ter pego essa compra aqui. Eu, pessoalmente, não peguei. Eu não peguei nada aqui. Para não falar que eu não peguei nada, eu peguei, se eu não me engano, essa inside bar aqui. Não, peguei essa barra aqui mesmo. Peguei um scalpzinho aqui nessa barra. Só. Nessa subida toda, eu não fiz nada. Mas eu sabia que eu não podia vender. Por quê? Porque o mal vinha abaixo de barras. Quando eu vinha abaixo de barras, eu falhava. Então, barras com corpo verde têm uma amplitude maior do que as barras com corpo vermelho. Eu basicamente fecho as barras mais fortes na máxima. Então, assim, eu não tenho aqui um comportamento de venda. Muito iniciante vende essa barra. Mas não, gente, ó, não tem força vendedora aqui. Você poderia comprar a mínima dessa barra entendendo que isso aqui era um modo rompimento. Então você tem que saber o que não fazer. E não fazer aqui era venda, tá? Porém, essa barra aqui, ela deixou um clímax nessa região que a gente já conhece, que é uma região forte. Nos 5 minutos eu posso estar achando que rompeu. Mas no 15 minutos ou no 60 ele pode ser feito um overshooting.
tá? Eu entendi que essa barra já era climática, eu vendi o fechamento dela muito pequenininho, tá? Alto aqui, tá? Eu não vendi aqui embaixo, eu vendi alto aqui nessa região. Nessa segunda barra, quando ela gerou essa inside, eu aumentei a minha mão aqui na venda, saí em scalp nela e depois saí aqui embaixo, se eu não me engano, na média ou algo por aqui, tá? Ou aqui nessa máxima, agora eu não me recordo. Esse foi o meu trade, né? Depois, logo em seguida, eu fiz uma nova venda em 50% dessa outside bar e escalei ela aqui em cima, mas quando ela botou essa barra, eu me senti incomodado e saí fora. Estopei, tá? Estopei essa nova venda. E meu dia terminou basicamente assim, eu não fiz mais nada. Foi um ganho muito pequeno, quase irrelevante. Enfim, foi quase que um dia de 0 a 0, vamos dizer assim. Não foi nem perto da meta. E aqui eu entendi que ficou estranho o negócio. Apesar de que isso aqui foi uma segunda perna no 15 minutos. Ele montou uma armadilha de segunda perna. Aqui, ó, vamos olhar o 15 minutos aqui, ó. Tá vendo? Ele montou uma armadilha de segunda perna no 15 minutos, ó, em cima da média. Então isso aqui daria a entender que ia muito para cima, só que não foi, né? Muito pelo contrário, ele continuou para baixo. Tudo bem que aqui já era hora do almoço e tal. Então, tendo esse viés aqui, a gente entende que quando eu tenho muitos sinais de venda localizados, junto com muitos sinais de compra, é porque o mercado está num contexto estranho. Fique esperto quanto a isso. Nessa minha venda aqui, eu imaginava disso aqui voltar em V, inclusive, que eu via potencial de volta em V. Mas o mercado fez isso. Em 40% do tempo o mercado vai fazer algo contra o que você imagina, né? Então, seguindo a nossa análise aqui, nós tivemos aqui uma espécie de... A gente pode até projetar essa primeira pernada aqui. E nós tivemos aqui no 50% essa trava nessa região, que é a projeção dessa primeira pernada. Ou você poderia projetar 100% de correção também. Que correção é essa? Essa daqui, essa correção da primeira puxada de baixo, tá? Ou 50% ou 100%, poderia até projetar 100%, tá? Então aqui a gente ficou meio que no meio do caminho para essa subida. Eu pessoalmente, pela ótica do price action e pela minha maneira de operar, eu não vi aqui muita oportunidade, uma oportunidade de você falar assim, não, aqui é muito claro, vamos operar. Eu definitivamente não vi. Você pode até entender isso aqui como uma lateralidade, de repente, projetar para ver se vai lá. Tá vendo? Não foi, passou dos 50%, não foi no 100%. Eu realmente achei que aqui virou zona, né? Melhor falando. Toda essa parte aqui virou zona. A gente pode ter aqui uma linha de tendência de baixa, unindo esses topos. A gente poderia ter até mesmo um fundo de canal aqui, tendo em vista que a gente já teve esses dois topos, ó. E ele bateu no fundo de canal. Mas, de qualquer modo, eu achei estranho isso aqui, porque ele perdeu a média no 15 minutos, perdeu a média no 5, ficou uma situação complicada para essa subida. Eu, pessoalmente, não vi uma situação muito boa de compra. A gente poderia entender que era um dia lateral, ele veio buscar a linha de fechamento de ontem. Poderia até entender, ó, essa linha de fechamento de ontem, ele usou de suporte, pode ser. Só que eu acho meio raso. Se eu estivesse operando, eu não compraria aqui nessas ocasiões, tá? Mas, após esse reteste de topo, aqui eu vejo uma boa oportunidade nessa barra. Entendendo que, pelas mesmas qualificações que eu tinha aqui eu entendo que daria uma boa venda, né? Mas era fim do dia e tal, e eu não vi assim, sinais muito claros, um trade imperdível no dia de hoje, não. Para quem não pegou nada ou para quem perdeu algum dinheiro, eu entendo que não seja nada estratosférico. Eu entendo que realmente foi mais um dia bem complicado. Olhando o nosso dólar, que talvez tenha sido pior ainda, esse sim foi brabo. A gente teve uma abertura completamente lateral, né? Isso aqui. Ele ficou nesse range aqui um bom tempo. E não se esqueçam, lateralidades só rompem em 20% dos casos. Em 80% dos casos ela vai falhar, vai fazer isso aqui que ela fez. Aqui caberia uma compra por estar baixo numa lateralidade com uma boa falha de fundo. Caberia uma compra talvez nessa segunda barra, no fechamento dela. Obviamente para scalp buscando 50% dessa lateralidade. Então poderíamos sair aqui. Deu calor, né? Compramos aqui, stop na mínima ou projetando a barra para baixo. E saída em scalp, tá? Mas era um trade de boa probabilidade. E depois que ele passou esse rompimento, retestou e respondeu nesse 2BR na média, aqui sim eu vi uma boa possibilidade de venda. Só que já eram 3 horas da tarde. Realmente tivemos poucos sinais aqui, tivemos alguma característica aqui
de canalzinho, algo desse tipo. Mas eu não vi, assim, nada... novamente, eu acho que os dias estão muito complicados. Talvez a partir de amanhã melhore, porque já passou rolagem de índice e tal. Pode ter sido isso. Questão de guerra entre Rússia e Ucrânia, instabilidade política e tal. Mas eu tô achando isso aqui muito confuso. Eu tô achando os mercados muito confusos, por isso eu diminuí minha mão. E por isso eu tô operando talvez até menos, né? Vamos ver se a partir de amanhã melhora, ver se o mercado anda. Mas aqui, pra mim, o trade do dólar foi aqui, né? Teste de média, pós-rompimento dessa lateralidade, ou minimamente reteste daqui em falha. Você poderia considerar o rompimento essa barra, também daria uma boa entrada, tá? Essa barra aqui no fechamento dela. Você projetaria o stop para cima uma vez a barra e poderia projetar o alvo em uma vez aqui para baixo, tá? Então seria um scalp. Até porque com o mercado assim, saídas em scalp são mais importantes. Mas a gente pode entender que o fechamento do dia formou um canal, né? Canal esse que a gente pode ter rompido, inclusive, nesse finalzinho aqui, nessa lateralidadezinha, ou ele pode voltar amanhã aqui para dentro. Trazendo uma análise de contexto diário, gente, isso daqui é uma tendência muito forte de queda. É um canal estreito com correções rasas. Num contexto diário, isso aqui não tem compra, tá? Não se opera contra isso aqui. Estamos em contextos vendedores. Será que é abaixo de 5? Não sei. Não sei. Ele tá chegando em regiões interessantes, né? Posso ter apresentado aqui... Não foi uma MTR porque não teve reteste. Mas existem aqui circunstâncias bem interessantes para ele continuar na queda, tá? E o índice, se a gente também trouxer no viés diário... Só apagar aqui. A gente também tá numa recuperação de canal, né? Aqui tá com esse gap por causa da rolagem, tá? Mas a gente também tá num contexto de canal. Então, muito cuidado de tentar operar contra, muito cuidado com essas operações mágicas aí de reversão, porque não se esqueçam, reversões falham na maioria das vezes, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí. Essa foi minha análise. Cuidado, o mercado realmente está bem errático, bem volátil. Um contexto bem lateral. Se você olhar o dia de hoje todo foi uma lateralidade. Não tem nada de mistério aqui, tá? Muito lateral. Mas essas pequenas amplitudes, quando aparece algum sinal como esse aqui e tal, dá pra gente tentar vender, né? Nesse caso, ou comprar na subida. Então é isso. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta aí com as análises. E nós vamos tentar aí, talvez semana que vem, fazer um pregão ao vivo. Vamos ver se vamos ter tempo aí, tá bom? Valeu, até a próxima.